sou o Fernando Santos, vice-presidente de comunicação e marketing da Acesso Pro Minas, e hoje a gente está aqui para mais um webinar com duas pessoas especiais e de altíssimo gabarito para conversar um assunto extremamente importante e que não estão, às vezes, um pouco esquecido em meio da pandemia, mas que nos bastidores tem se agitado muito. E como que o Covid-19 tem afetado também a privacidade e a importância de entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados. E nada melhor do que trazer duas especialistas para bater um papo com a gente. E eu acho que vou deixar agora um pouquinho para o que a gente vai falar agora, sobre privacidade em tempos de pandemia, falar um pouquinho sobre a idas e vindas para a entrada em vigor, que está um pouco confuso, muita gente está com um pouco de confusão, e um pouquinho sobre a implementação da Lei Geral de Proteção de Dados nas empresas e as ferramentas de diagnóstico para direcionar o trabalho. Vou passar a palavra para a Edna, para se apresentar, depois um pouquinho para a Karina, para que a gente possa fazer um bate-bola e um bate-papo bem produtivo aí. Espero que a gente possa agregar bastante nesse período. Bola com você, Edna. Boa tarde, pessoal. Prazer estar aqui novamente falando com você. Estou vendo aí algumas pessoas já conhecidas, algumas pessoas que a gente teve o prazer de conversar, de encontrar, né, nos cursos, e outras pessoas que a gente ainda não conhece, mas quanto mais pessoas a gente for trocar essa ideia, melhor ainda, né? Na realidade, fiz um roteirinho aqui que eu vou colocar só para poder a gente falar um pouquinho sobre esse assunto que realmente, pelo que o Fernando colocou, é um assunto que está completamente em vigor aí, né, no mundo de hoje, que é a gente falar o cenário atual aí da pandemia do Covid-19. Até eu falo que a gente já não aguenta mais escutar essa palavra, né, mas parece que a gente ainda vai escutar essa palavra durante um bom tempo. Isso é triste, né, mas fazer o quê? O fato é que a gente está aí vivendo um mundo de informação falsa, de informação que a gente não sabe se é correta. A gente olha, cada hora que a gente recebe uma informação no WhatsApp, informa uma informação na internet, na televisão, para tudo quanto é lado, a gente só vê falar disso, né? E o que a gente mais precisa nesse momento é de informação, né? Mas informação correta, na hora certa. Então, isso ainda continua sendo o mesmo problema que a gente enfrenta no mundo há anos, né? Que ter a informação correta na hora certa, porque as organizações hoje, principalmente, né, estão aí enfrentando esse mercado muito competitivo, globalizado, mutante e hoje preocupante, né? E o que mais está nos preocupando hoje é o que a gente fala aí, que são as fake news e as invasões, né? Então, assim, isso hoje como é que fala? O front do momento, né? A gente está vendo aí as divergências políticas em relação a gente está vendo a Acesso, que está entrando de cabeça nessa lei nova aí da fake news, e que, na realidade, a gente entende que está, de certa forma, fazendo uma limitação da nossa liberdade de expressão. Então, qual é o limite, né? Qual é o limite entre fake news e entre invasão, entre liberdade de expressão? Então, isso é o cenário louco que a gente está vivendo, né? Mas a gente volta à mesma coisa de sempre, que é ter a informação correta, na hora certa, para poder tomar a decisão correta, né? Para o Ministério da Saúde, para a política, para os médicos. Então, assim, todo mundo buscando a informação correta que a gente não está tendo. Então, a informação, mais do que nunca, ela é importante para todo mundo tomar decisão. Então, assim, continuamos tendo, né, que o cuidado com o valor da informação, o cuidado com a sua qualidade, com a sua segurança, continua sendo fundamental e hoje muito mais do que tudo, né? A gente está vendo todo mundo trabalhando com o seu computador, o seu laptop em casa, e a pergunta é, quanto de segurança você tem em relação às suas informações? E aí, mais do que tudo ainda, a gente tem a questão
da informação com seus limites, enquanto os dados são limitados, né? Então, os dados é que devem ser trabalhados. E aí é que entra a questão ligada à LGPD. É nesse cenário dos dados que a LGPD atua. Então, assim, transformar o dado em informação para que seja útil, mas que dados são esses? Como é que esses dados estão sendo buscados? Como é que esses dados estão sendo trabalhados? Com que privacidade a gente está tendo que lidar para poder entregar esses dados aí, né? Então, essa Lei Geral de Proteção de Dados, ela, na realidade, veio aí para segmentar e trabalhar principalmente os dados pessoais, o dado pessoal sensível e os dados anonimizados, né? Só que o que vem a ameaçar essa informação aí nos dias de hoje? Então, a gente está preocupado, né, com essa questão ligada ao consentimento, principalmente, né? Porque quando a gente olha para a LGPD, a gente vê principalmente a palavra de ordem, que é consentimento, né? Então, a LGPD, ela exige o nosso consentimento para que o nosso dado seja trabalhado. Mas, como é que eles estão fazendo isso? Nós estamos sendo perguntados, né? Nós estamos tendo alternativas, né? Quando as pessoas vão atrás dos nossos dados que estão no celular, que estão nos computadores, que estão na rede, e a gente não fica nem sabendo. Será que isso é legal? Eles estão buscando os dados sem o nosso consentimento, com a desculpa de tempo de pandemia? Essa é que é uma questão. E aí a gente vê que a LGPD, ela mais do que nunca se faz necessária, né? Se faz necessária nesse momento em que as nossas privacidades estão sendo invadidas, né? Então, as autoridades públicas, né, o que elas mais querem hoje são dados, né? É o que a gente vê o tempo inteiro, dados jogados de uma maneira, muitas vezes, aleatórias, e a gente não fica nem sabendo direito de onde que surgiram esses dados e como é que eles aconteceram. A gente está vendo esse exemplo que eu estou falando, né? Isso que eu estou falando de pandemia, não são de dados, de busca de dados pessoais, não é só no Brasil, né? A gente está vendo que isso está acontecendo no mundo inteiro. O mundo inteiro está buscando dados, o mundo inteiro está buscando trabalhar com esses dados em tempo de pandemia. E isso, muitas vezes, fora do país, tem provocado violentas revoltas, né, em cima disso, enquanto que o próprio brasileiro ainda não se ateve para essa questão aí. Então, deixa eu só voltar aqui, para a gente interromper aqui, para a gente voltar, que a ideia é ter um debate e não uma palestra, né? Apresentação. Exatamente. Então, aí, Karina, aí que está a questão. Vamos nós duas aqui debater, né? Vamos debater nesse tempo louco de pandemia, onde a nossa privacidade está sendo invadida o tempo inteiro, onde as pessoas, os governos estão buscando informações, estão buscando dados sobre nós, dados que muitas vezes não estão corretos, dados que estão sendo trabalhados de forma inverídica, né, que a gente está vendo toda hora alguém falando, aquele dado lá, a pessoa morreu que não foi de Covid, está colocando que é com Covid, e a pessoa está sendo subjugada, está sendo humilhada, está sendo, as pessoas estão sendo, como é que fala? Estão sendo oprimidas, né, muitas vezes, porque tá todo mundo com Covid, então ninguém pode ir lá, tá todo mundo preso, tá todo mundo isso, e às vezes a pessoa não tá nem de Covid. E aí, que dados são esses? Como é que as pessoas estão trabalhando esse dado? Por que está acontecendo isso? O que a gente pode fazer? Essa é a pergunta. O que a gente está vivendo é uma situação extrema e que ninguém estava preparado para isso, a gente sabe, e nessa questão dos dados, a gente está sofrendo uma situação diferente, a gente foi obrigado, mais do que nunca, a produzir mais dados, né? Quando a gente agora
Cada vez mais o trabalho remoto virou uma realidade. As empresas estão usando, eu me lembro de comentar isso no início, numa live que a gente conversou no início do isolamento, como as empresas tiveram que optar pelo trabalho remoto. A gente fez vários comentários na parte trabalhista, eu sou de formação, eu sou advogada de formação, e antes o que era medo deve ser agora tratado como uma necessidade. Então, as pessoas estão tendo que trabalhar de casa, então, a produção de dados, a possibilidade de invasão, a possibilidade de hackers, a quantidade de problemas de vazamento de dados, ela está muito maior. E, ao mesmo tempo, a gente tem um outro lado dessa moeda. Será que a gente estava preparado para isso? Será que as organizações, elas estavam preparadas para isso? Vamos fazer um exemplo bem bobo, que vocês vão entender. O governo estava preparado para fazer o auxílio emergencial? A nossa base de dados estava preparada? A gente nem tinha uma base consolidada. A gente semana passada a gente teve aí um estudo do volume de pessoas que entrou errado, pessoas que pediram erroneamente, pessoas que depois estão fingindo que foi de brincadeira, mas parece que é mais de 1 bilhão de reais que foram solicitados indevidamente, né, o auxílio emergencial. Você tem pessoas que estão presas ou que estão foragidas que pediram. Então, nem o Estado não estava preparado. Imagina as organizações. Mas, Karina, olha só, e esse exemplo que você está colocando, muito legal. Por quê? Outra coisa interessante, a gente tem que olhar o lado bom e o lado ruim. Tudo tem lado bom e lado ruim, né? Tudo tem lado bom e lado ruim. Aí, o lado bom do negócio, né, que eu posso perceber é o seguinte: gente que nunca existiu para o Brasil, né? Pessoas que não existiam. Pessoas que estavam na obscuridade. No limbo. No limbo. E que o Brasil nunca conseguiu fazer uma central de pessoa, né? O chamado CAD único, né? O CAD único desde 2017, que vem pelejando para entrar no ar e não consegue entrar. E agora, finalmente, conseguiram colocar o CAD único, né? Quer dizer, desde 2017, na raça, quer dizer, a gente teve tempo para fazer o que foi colocado. Ao mesmo tempo, olha o problema que a gente tem de informações cruzadas, pessoas que não tiveram a documentação aprovada, pessoas que ainda não receberam. Então, olha só, isso tudo são dados, é um big data danado. Então, nós estamos falando disso, de privacidade. Então, a gente tem dados errados, pessoas que estão divorciadas que não estão lá, pessoas que... Eu vi um caso de uma pessoa que foi candidata a um cargo eletivo e que na hora que ela colocou os dados dela, hoje ela é desempregada, ela foi candidata na eleição a deputado federal, eu não entendo, mas hoje ela não tem um cargo eletivo, e na hora que ela pediu, consta como se ela estivesse exercendo o cargo. Então, quer dizer, ela tem direito a retificar essa informação, e ela nem consegue fazer isso. Então, quando a gente busca isso, a gente pensa na LGPD, olha que sensacional você ter uma lei que te permite fazer essa correção e que te obriga, e tem um prazo para que essa correção seja feita. É claro, gente, nós estamos falando do ideal, né? A gente está falando do mundo ideal. O brasileiro médio não tem essa maturidade de entender o quão importantes são os dados e que moeda de troca e o quão valioso é um dado. A gente ainda não tem essa cultura. Isso foi muito discutido quando teve a aprovação dessa lei em 2018, porque a União Europeia, ela vem trabalhando isso desde a década de 80, as diretivas começaram em 95, a lei deles foi aprovada em 2016, a nossa lei foi aprovada em 2018, e a gente vem para o momento de colocar essa lei em vigor em 2020, e aí dá de cara com essa pandemia, com esse isolamento. Quer dizer, a gente não está num momento ideal, propício, o pessoal se preocupar com dados, eu até entendo, né, eu consegui entender, mas tem uma preocupação que a gente não pode deixar de enxergar, que corre por trás disso tudo, né, igual você falou, de fake news, de dados errados, de pessoas que estão morrendo de Covid, de prontuário. Hoje você mandou uma reportagem sobre uma pessoa em 2015 que teve um prontuário médico disponibilizado dentro da empresa, da Copasa. Então, quer dizer, isso E que ganhou, né, na justiça, e ganhou na justiça. É muito importante,
Isso é muito importante e a lei ainda não está em vigor. Nós vamos falar daqui a pouquinho de quando a lei vai entrar em vigor. A gente tem percebido que, independente da lei entrar em vigor ou não, quando é para a gente falar de fins de privacidade do indivíduo, o juiz, eu sou contra quando o juiz ele decide com base numa lei que ainda não está em vigor, mas a gente sabe que existem leis que a gente pode usar em benefício do indivíduo. Por exemplo, a gente pode usar o Código do Consumidor, a gente pode usar o Estatuto do Menor e do Adolescente. Então, assim, existem outros mecanismos da gente se proteger, como, nesse caso, usou o Código Civil puro, né, que foi o dano moral, independente da gente ter em vigor. Então, isso eu estou vendo como já é uma necessidade. É uma questão positiva, né, porque uma das coisas que a gente entende de como que a gente vai vencer essa invasão de privacidade que a gente está tendo em relação aos nossos dados nesse tempo de pandemia, a única forma que a gente entende que é a saída para a população, digamos assim, é a conscientização, né? E aí, quando a gente vê um caso como esse que eu te mandei aí da Copasa, a gente vê que começamos a ter uma certa conscientização. Então, assim, as pessoas estão começando a entender que o seu dado é importante. Né? Exatamente. Exatamente. O seu dado, ele é importante e que ele tem valor. Tanto que a gente está vendo a briga aí que está acontecendo em relação a detalhes contrários do STF, por exemplo. Por exemplo, não é? Quando a gente pensa em, por exemplo, briga sobre o 5G, isso são dados, né? Quem vai mandar, quem não vai mandar. Quando a gente vê brigas grandes, quando a gente vê, teve agora esses dias, o Facebook retiraram propagandas, se eu não me engano, foi a Unilever. 400 eles já tiveram agora, de perda. Então, quer dizer, eles usam o que para fazer isso? Eles usam dados. Então, quando a gente fala disso, dado é dinheiro. Dado é um dinheiro forte. E interessante, uma coisa fala que a pandemia, ela fez uma coisa acontecer, que foi a aceleração do mundo, digamos assim, a aceleração das tecnologias. Então, a aceleração das tecnologias significa o seguinte, por exemplo, se muita gente queria trabalhar home office, não trabalhava porque a empresa não queria, ou porque a empresa nem pensava que isso era possível. Nem pensava nisso, e de repente, de uma hora para outra, o sujeito virou home office. Né? Então, a gente está vendo criatividade florida, a gente está vendo as coisas acontecerem de uma maneira única. E eu ainda queria até chamar a atenção para vamos colocar assim, o milagre brasileiro. Brasileiro é engraçado. Brasileiro tem criatividade, que é uma coisa de doido. Vou contar um caso aqui, só para vocês poderem entender o que é a questão do brasileiro, e que eu acredito muito, eu sou otimista por natureza, né? Eu acho que o Brasil vai ser o país que vai sair melhor dessa pandemia. Por incrível que pareça, eu acho isso. E eu acho que isso vai acontecer por conta da criatividade do brasileiro, apesar da politicagem, apesar das safadezas, Então, eu acho que o brasileiro vai sair bem nisso por conta da criatividade e da forma como ele conduz a coisa e que faz a coisa acontecer rapidamente, né? Então, eu vi, por exemplo, eu tenho uma escolinha infantil aqui na minha casa, do lado da minha casa, é uma escolinha até 5 anos de idade, até 6 anos. E aí eu cheguei sábado, quando eu cheguei, estava fora, quando eu cheguei em casa, que eu vejo, estava todo enfeitado de festa junina, a dona da escola fantasiada de junina, e filho dela, e a nora, e aí eles armaram todo o esquema, e aí eles fizeram uma agenda com todos os alunos, olha que bacana, com todos os alunos, aí o aluno vinha de carro com o pai, né, vinha a família, de 5 em 5 minutos, chegava uma família com carro, aí eles iam com a vara de pescar e faziam a pescaria ao contrário, levavam com a vara de pescar um presente. E eu mandei aquilo para a Alemanha, né, para meus filhos lá na Alemanha, na mesma hora, gente, eles ficaram loucos, porque não existe essa criatividade lá fora, não é? Gente, como é que pode uma criatividade assim? Então, isso é o brasileiro. Então, o brasileiro, ele se virou
e foi cada um de um jeito, tem gente ganhando dinheiro. Travou a Edna. Pronto. Não é? Eu falo assim, ao mesmo tempo que trouxe algumas preocupações, como eu falei, para a parte de TI, que é a área que vocês atuam principalmente, acho que trouxe uma necessidade de se conversar mais, de todo mundo entender melhor dessa área de TI. Os gadgets cada vez mais são necessários, você ter instrumentos que funcionam, as pessoas terem equipamento para trabalhar em casa. Então, a gente está falando de computadores que funcionam, redes que funcionam, por exemplo, a rede de Wi-Fi da minha casa, ela já não funciona como ela funcionava antes da pandemia. A NET não atende da forma que ela deveria atender, não estava preparada para tanta gente trabalhando de casa. Então, eu falo assim, é uma necessidade. As empresas, nem todo mundo, eu não sei, mas todo mundo estava trabalhando em nuvem, todo mundo conseguia usar um servidor fora, né? Então, eu não tenho essa noção de quantas empresas, vocês vão saber isso melhor que eu, conseguem. Na verdade, quando eu trabalhava em empresa, agora eu trabalho em escritório de advocacia. Eu tinha um grande problema, a gente tinha um servidor maravilhoso, que tinha todas as seguranças, mas a gente tinha o problema de que as pessoas, elas usavam guardar as coisas sempre no computador, elas não usavam a nuvem. Na verdade, não era nuvem na época, era servidor mesmo, era servidor do escritório. Então, a gente tinha esse problema, era um problema cultural, as pessoas guardavam no computador, então você não conseguia compartilhar, às vezes, documento. Agora, você imagina, traz isso agora para 2020. Se você não trabalha na nuvem, pior ainda. Exatamente, é isso aí. Né? Então, quer dizer, existe uma necessidade, igual você falou, antecipou a parte de tecnologia muito importante. E aí, com isso, vem a questão da segurança. Porque para você trabalhar na nuvem, você tem que ter mais cuidado. E às vezes, numa mesma casa, você tem um computador que vai ser usado por mim para trabalhar e pelo meu filho para fazer aula online. Não, e aí vem à tona a questão dos dados que você circula dentro da empresa que estão fora agora da empresa. Exatamente. Né? Qual o nível de segurança que você tem para você julgar seus dados, né? Os dados dos seus clientes em computadores que você não sabe quem é que vai usar. Então, isso tudo está sendo discutido, né? E aí a lei fica mais importante ainda, né, Karine? E aí, quando é que essa lei vai entrar, hein? Diga isso para nós. Pois é, eu falo. Na verdade, a gente não tem bola de cristal, mas a gente tem uma novela. O que acontece? O brasileiro, por natureza, ele é reativo. Então, essa lei ela foi sancionada em 2016 e ela deveria ter entrado quando foi sancionada em fevereiro de 2020. Foi adiado para agosto de 2020, né? Daí, no meio da pandemia, todo mundo assim, não pode. Desde o ano passado já vinha com essa discussão, vai adiar, não vai adiar, principalmente o poder público já vinha questionando, sim, a gente sabe dos bastidores da lei, por quê? Imagina colocar uma prefeitura agindo totalmente adequada à lei, fazer toda a adequação de uma prefeitura, com todos os dados de fornecedor, com todos os dados de funcionários, etc., com todos os sistemas de fornecedores, todos que eles não os sistemas têm de fornecedores, exatamente, com todos os processos dele rodando bonitinho de adequação à lei. E, inclusive, é uma discussão também que eles questionam, assim, se eu gastar dinheiro com isso, falta dinheiro para ambulância. Então, já existe uma discussão bem pesada quanto a isso. Então, já vinham solicitando esse adiamento. Foi feito um primeiro adiamento com base, a lei foi adiada com base numa medida provisória de abril, né? Do nada, de repente, pá, veio a novela. Aí, ele prorrogou a lei para começar a valer. Eu tenho que ter uma cola, gente, porque está sendo uma novela tão grande, cada mês é uma coisa nova. Essa semana a gente teve mais uma que eu tenho que realmente Por isso ler. Que eu estou te perguntando, que eu sei que a gente tem que ler para poder a gente saber. Então, a gente teve uma medida provisória, a MP 959, no final de abril, que prorrogou a vigência da lei para 3 de maio de 2021, que teve depois o Congresso Nacional, aí vocês sabem que toda medida provisória, ela tem que ser votada num prazo de até 90 dias. Como ela foi
emitida, né? Ela foi editada em 29/4, ela vale até final de julho. Hoje é dia 2/7, então, essa lei, essa MP aí, estaria valendo. O que acontece? A MP essa semana, foi publicado o ato 71 do Davi Alcolumbre, que deu mais 60 dias para a lei. Então, ela, em vez de perder validade agora no final do mês, ela ganhou mais 60 dias. Ela pode ser prorrogada uma vez, tá? Então, o Congresso Nacional... Se isso vale então. Isso vale, por enquanto vale. Ele tem até o final de agosto para poder fazer a votação, exatamente, para ver se o que vai acontecer. Né? Que vai entrar de férias, porque senão aí que não ia ter condição mesmo. A gente continua com o mesmo problema jurídico. Como é que ficou? Se essa MP, ela for aprovada, a lei vai entrar em vigor em 3 de maio de 2021, tá? Ela entra completamente. Aí, em 3 de maio, vai entrar tanto a lei quanto as sanções. Se a MP caducar, o que é caducar? Se ela não for votada, se ela não entrar em vigor, não acontecer nada, a MP caduca no final de agosto, beleza? Tipo assim, ninguém votou, não conseguiram fazer nada. Mas se ela caducar no final de agosto, a lei LGPD começa a valer no dia 16 de agosto. Quer dizer, olha que beleza. A gente tem aí, ó, ela caduca no final, mas a gente começa com uma lei funcionando no dia 16. Pois quer dizer, é uma loucura. Olha que coisa mais louca, né? Porque, na realidade, o que nós estamos tendo aí é uma briga entre a classe política pública e o privado, tá certo? Exatamente. Porque as empresas privadas, a grande maioria das empresas privadas que estão defendendo a LGPD, elas estão defendendo por uma questão econômica, porque elas só vão conseguir vender para a União Europeia, por exemplo, se o Brasil tiver uma LGPD. Então, o que acontece? O que está aí em jogo é um poderio econômico. Essa lei precisa entrar em vigor para que a gente possa ter uma série de benefícios, conseguir se resguardar e tentar entrar numa lista seleta de países que são pré-aprovados para negociar, que hoje da América Latina só tem o Uruguai, né? Hoje, para você conseguir fazer negócio, você depende de empresas que têm, grupos econômicos conseguem fazer, então, empresa que tem sede aqui, sede lá fora e tem um filial que consegue fazer, existe uma série de regras, mas é muito mais complexo. Então, assim, empresas que não têm para fazer dependem de um monte de aprovações e é muito mais difícil. Então, assim, existe uma necessidade. Além do que, a gente percebe uma necessidade dos indivíduos que se preocupam com a privacidade, de entenderem que a privacidade e a proteção dos dados, ela deve ser gerida de alguma forma, né? Mais um vazamento de dados aconteceu agora, essa semana, se eu não me engano, depois eu vou pegar e mandar para vocês, uma pessoa de um banco vazou dados. Então, quer dizer, de uma forma ou de outra, os vazamentos, eles continuam acontecendo. Agora, com a pandemia, você tinha o caso dos celulares sendo rastreados, o STF foi contra. Então, mais do que nunca, as necessidades, elas estão aí, né? E aí, você tem essa novela, e com a desculpa de que, não é desculpa, porque a gente sabe que é um problema sério, a pandemia tem um problema econômico, um peso econômico muito sério, não vou falar que é uma desculpa somente, mas o Brasil teve 2 anos para se adaptar, e você vem no último momento editar mais uma lei, fazer mais uma postergação, para chegar em maio do ano que vem e falar, não deu tempo, porque a gente está se recuperando da pandemia do ano passado, porque é bem capaz disso acontecer do que a gente conhece, então a gente está sempre postergando uma necessidade que a gente não pode mais deixar acontecer. E uma coisa é fato, né, Karine, porque a LGPD, apesar vamos colocar assim, toda a pressão de adiamento, de toda a pressão para ela não entrar em vigor, se ela não entrar em vigor, o Brasil vai perder muito comercialmente, vai perder muito, e ele vai deixar de estar no front. Como a gente vê que o governo, através aí da equipe econômica, está cada vez mais buscando colocar o Brasil num outro patamar econômico, vai haver uma briga grande nessa jogada. E ainda se a gente levar em consideração também que dentro do Ministério da Economia
hoje, o Ministério da Economia hoje é o ministério que toma conta das empresas digitais, vou colocar assim, Sim. das questões digitais, então há uma tendência de que isso realmente vire verdade. Porque Sim. aqui no Brasil tem aquele negócio, lei que pega e lei que não pega, né? Existe isso, né? Existe. Só que quando existe um interesse econômico, a lei tem que pegar. A lei, essa lei, ela praticamente veio de fora para dentro. O que a gente diz é que, na verdade, não é uma lei, é uma lei que ela já veio pronta, que ela já pegou, na verdade, ela pegou antes de chegar, né? Ela é uma necessidade que o brasileiro teve que se adaptar a essa necessidade, então ela não tem que pegar, ela já veio para ser pega, digamos assim. Exatamente. Né? Ela veio de fora para dentro. Ela veio de fora para dentro, ela veio de uma necessidade de fora. Ela vem de uma necessidade por exemplo, eu tenho uma startup que a gente atende, que a gente já tinha feito a política de privacidade deles toda, estava pronta desde o início do ano, e eles não colocaram, não publicaram no site deles. E o Facebook falou com eles que se eles não publicassem, eles não poderiam continuar anunciando a página. O WordPress é a mesma coisa. Então, quer dizer, já existe uma necessidade econômica mesmo, já existe uma pressão, então, quer dizer, você quer continuar trabalhando, o próprio mercado... Tem que se adaptar, exatamente. Tem que se adaptar. Então, assim, apesar da área do setor público estar se cercando dessa dificuldade, eles também estão tendo que se adaptar. Por quê? Porque senão o setor público vai ser desacreditado no resto do mundo. Que é o que muitas vezes a gente já está vendo acontecer, que os dados brasileiros não estão entrando com toda a credibilidade no mundo. Os dados brasileiros em relação. E um projeto para se adequar, isso é muito importante, que eu acho que eles têm que entender. Hoje a gente tem aqui uma situação, de toda forma, que as sanções, elas vão entrar em vigor mais para frente, né? Tudo entraria em vigor... Aqui, ó, as multas, que são as sanções, entrarão em vigor a partir de 1º de agosto de 2021, tá? Já prorrogou um ano. Já prorrogou um ano. Então, quer dizer, daria aí um tempo da lei entrar em vigor agora e as sanções só mais para frente. Ou, se fosse a MP for votada, seria tudo em maio. Eu não sei de avaliar qual que seria a melhor situação para o brasileiro hoje, mas fazer um projeto de adequação de uma empresa não é uma coisa simples. Quando a gente começa a conversar com a empresa, eles acham que dado é só a parte da TI. Dado é muito mais que a parte da TI. Dado não é só a parte que está no computador, é a parte também que está física. Então, você adequa completamente a empresa, você tem que treinar toda a empresa. Às vezes a empresa ela vai usar a própria equipe para fazer a adequação, ela vai ter só uma consultoria, ela não vai contratar alguém de fora para fazer, assim, um funcionário de fora, ela vai contratar uma consultoria, mas vai usar a própria equipe dela. Então, tem um tempo para ser feito. Não dá para você pensar num projeto de 3, 4 meses, que vai ser feito, isso com rapidez, 3, 4 meses. Então, quer dizer, como que ela vai gerir isso? Nós já estamos, dia 2 de julho. Já estamos passando da hora, né? Por isso, né, Karina, que a CESPRO, ela continua nessa peleja aí de estar formando pessoas, o encarregado, né, o DPO, que é exatamente a pessoa que tem que estar entendendo isso aí, que tem que estar fomentando. Porque o que acontece? Embora a gente esteja aí no meio desse furacão, no meio dessa briga, a vida continua, né? A vida continua e a gente vai sair disso, e a hora que sair, a gente vai ser pego de surpresa. Então, a gente não pode parar de trabalhar, né? A gente estava conversando antes da live exatamente isso. O tanto que a gente está trabalhando, porque a gente sabe que quando isso aí tudo passar, a gente vai ter que estar lá na frente, a gente não vai poder esperar passar, né? Não. E aí, assim, a gente está aí agora com o próximo curso, que vai acontecer no próximo mês, né? E, inclusive, queria dia até 15 agora, né? Queria até colocar para as pessoas que existe aí um desconto, né, para quem está participando da live, também tem uma promoção lá de sorteio, né, em vigor. Isso aí, vocês entram vão poder entrar nas redes sociais e ver isso aí, né? Mas vamos abrir aqui para perguntas, né? Acho que o Fernando quer fazer uma pergunta. Então, pode ver. Rosilene, você quer
fazer a pergunta? Pode falar, Rosilene. Fique à vontade. Ei, boa tarde. Boa tarde. Eu trabalho numa empresa de TI e nós prestamos serviços para outras empresas grandes, né? Então, a gente acessa o sistema dessas outras empresas, nós não temos um sistema nosso próprio, mas a gente acessa o sistema, a gente dá manutenção em sistemas, né? De empresas que mexem com cartão de crédito, de bancos. A empresa que não tem os dados próprios, mas que acessa sistemas de outras empresas, mesmo sem acessar os dados reais dessas empresas, ela vai precisar ter uma política de privacidade também? Sim. Vai, com certeza. Até porque... Não, deixa só para dar um dado e eu passo para você. Como você atua com cartão de crédito e banco, existe, inclusive, até legislação paralela e apropriada focada em banco, além da LGPD. Pode falar, Karina. Na verdade, para quem você presta serviço, se ela já se adaptou ou está se adaptando à lei, se adequando à lei, ela tem a obrigação de exigir que vocês tenham essa adequação, porque a pessoa que é o proprietário dos dados, que no caso a gente chama de controlador, e você vai ser o operador nesse caso, desses dados do cartão de crédito, ela obriga que você tenha uma gestão segura dos seus dados, ela tem essa obrigação na lei, porque você responde solidariamente. Você tem que responder, ela tem que ter isso controlado num contrato, provavelmente o contrato de vocês hoje não tem nenhuma cláusula que visa essa segurança dos dados, você tem que ter adequação técnica na parte de TI, que garanta que você toma todas as medidas possíveis para que esses dados não sejam vazados. Quando a gente fala todas as medidas possíveis, é que se vocês são da área de TI, vocês sabem disso melhor que eu, nada é 100% seguro. O que a gente não pode é ter dados anotados num papel de pão, como a gente costuma dizer. Né? Você tem que ter um mínimo de segurança, por quê? Vamos supor que um dia aconteça um ataque hacker no seu sistema. Se vocês forem ter algum tipo de atuação, você tem que comprovar que vocês tomaram todas as medidas cabíveis, e realmente não era possível prever, ou não tinha como gerir isso, tá? Então, essa é a primeira coisa, você tem que tomar esses cuidados. E você tem sempre que pensar, Rosilene, que tem o outro lado da moeda, que é da sua empresa como um todo. Sua empresa tem funcionário? Tem. Então, você tem dados próprios. Tem. Você não tem só dados dos outros, dos terceiros, você também controla os seus dados próprios. Então, você tem seus funcionários, você tem os seus fornecedores, você tem as suas senhas, você tem as suas contas bancárias, né? Então, quer dizer, basicamente, vamos falar assim, basicamente funcionário, que é o primeiro exemplo. Então, se você tem um grupo de 10 funcionários, você tem que cuidar para que esses dados dos 10 funcionários estejam bem guardados, você guarde somente o necessário que você precisa deles. Porque antigamente era assim, a gente pegava todas as informações necessárias, tudo que a gente podia pegar do funcionário, a gente pegava. Hoje a gente pega só o que for necessário para aquilo que a gente precisa. Entendeu? Com as devidas tratativas. A gente vai guardar só o que for necessário. Antigamente, eu falo antigamente, isso até 2 anos atrás, a gente podia pegar toda a informação que a gente queria, como um todo. Hoje, não. A gente pega só à medida do possível. A gente sempre usa o que a gente chama privacy by design, que a gente sempre e privacy by concept. A gente sempre vai partir do pressuposto de que a privacidade da pessoa tem que ser resguardada. Então, por exemplo, eu preciso de saber se a pessoa... Eu preciso saber o tipo sanguíneo da pessoa, por exemplo, estou dando um exemplo. Para o escritório não preciso, mas se você trabalha numa usina, que ela pode sofrer algum tipo de acidente, que ela vai se cortar, e lá tem algum tipo de enfermaria, você precisa de ter. Então, para o seu negócio, você não precisa, mas no lugar onde tem enfermaria, precisa. Então, você tem que fazer esse tipo de analogia. O importante, só completando aí, Rosilene, é que você tenha uma política de segurança própria da sua empresa, porque quando você tem a política de segurança, onde você já avalia todas essas questões que a Karina colocou, e mais as questões ligadas ao sistema, em relação a como é que você protege os seus dados, como é que você protege os dados do seu cliente, etc., que é, de fato,
política de segurança, você pelo menos está resguardado em relação à boa-fé, digamos assim, de se preparar para as questões legais. Porque se você tiver um ataque de hacker ou coisa parecida, você tem como se defender do ponto de vista legal. Porque a lei te dá essa prerrogativa, você está entendendo? De se defender. Outra coisa que você precisa ter também é ter um plano de contingência. Se por acaso você for atacada, você já tem que ter, no momento da adequação, um plano de contingência pré-definido. Isso não pode acontecer o problema e você vai determinar. Isso tem que ser determinado antes da adequação. Por isso, a gente tem uma ferramenta que a gente faz todo esse diagnóstico. Pode falar, Ed. Não, ia falar da ferramenta, estamos falando junto. Não, então, realmente, uma das coisas que a gente oferece quando a gente, pela CESP, está fazendo esse curso aí, é uma ferramenta muito bacana, que foi até um dos alunos que desenvolveu a parte técnica com a consultoria aí da Karina, né? E para trabalhar a questão do diagnóstico da sua empresa, para você não esquecer de nada na hora de fazer essa política de segurança e se proteger em relação à LGPD. Então, fazer o diagnóstico e ver os pontos falhos, aonde a empresa precisa se preparar, é um diagnóstico orientativo, né, através dessa ferramenta, para você não esquecer como desenvolver isso, né, a política de segurança. Porque existem empresas que fazem esse trabalho de levantamento de política de segurança, que é um trabalho penoso, né, e bastante custoso, digamos assim. E a gente entende, né, nós aqui da CESP, principalmente, a gente entende que a pessoa que é dona do seu negócio, principalmente porque somos a maioria empresas de TI, ela tem plena capacidade de identificar os problemas dentro da própria empresa e se preparar, sabe? Então, essa ferramenta é uma coisa muito interessante que a gente está trabalhando com ela. Foi desenvolvida pelo Anderson, que é um dos alunos aí, com apoio da Karina. Eu também falei alguma coisa e saiu uma coisa bacana. Não é isso? Isso. Eu tomei conhecimento da lei, né, através do Instagram da CESP, né? Aí eu entrei naquela campanha e tive a sorte de ser a premiada aí com o curso que vocês vão fazer. Então, assim, eu estou querendo até saber mais para poder divulgar. Você foi a premiada? Que bom! Fui. Parabéns, então. Muito bom! E vou levar a ferro e fogo para ter a certificação. É isso aí, exatamente. Bom demais. Eu estou participando do webinar hoje para entender melhor, porque eu estou querendo divulgar para as pessoas, porque a gente não está ouvindo muito no nosso meio, né, de informática, de projetos, sobre isso. Né? Isso, Na realidade, até o que aconteceu com essa questão da pandemia, contar aqui o que aconteceu foi uma coisa interessante, porque a CESP estava exatamente buscando muito o desenvolvimento desses cursos de forma presencial. Isso no Brasil inteiro. Outras a CESP do Nordeste, a CESP do Rio Grande do Sul. E aí, quando nós começamos a preparar o curso aqui para a CESP Minas, a gente preparou o curso para presencial também. Aí veio a pandemia. Aí a gente adiou uma vez, adiou duas vezes. Aí, quando foi a terceira vez, falei, gente, não vamos adiar mais. Vamos conversar com os alunos. Já tinha um monte de aluno, tinham 11 ou 12 alunos inscritos, e a gente pensou, não vamos adiar novamente, vamos conversar com os alunos que estão inscritos e vamos ver o que a gente faz. E, de comum acordo com os alunos, a gente resolveu fazer por videoconferência. E deu muito certo, né, Karina? A gente foi bastante, deu tanto certo, que isso está até sendo comentado no resto das ACESPs do Brasil todo. Porque a gente preparou diferente o curso e deu certo, né? Então, foi bacana. Diga lá, Fernando, está querendo fazer uma pergunta. Vai lá, Fernando. Fernando está com cara de pergunta. Na verdade, eu vou pegar a pergunta do Anderson aqui, que ele colocou. Ele colocou, pegando um gancho na pergunta da Rosilene, a empresa de TI que tem acesso a servidores com informações do cliente que possuem dados pessoais
poderia entregar ao cliente um termo de confidencialidade assinado ou ainda assim precisará ter uma política de privacidade? A empresa, ela sempre tem que ter uma política de privacidade. Quando ela tem um acordo com um cliente específico, ela pode ter uma cláusula de confidencialidade do contrato, ou antes de ter um contrato, ela pode ter um termo, aí a gente tem que analisar o caso a caso, que é isso tem que ser... Na realidade, deixa eu colocar uma experiência até que a gente tem. São as duas coisas são válidas. Tanto eu tenho que ter a política de privacidade, eu tenho que ter de qualquer jeito. A política de segurança, né? E a política de privacidade, ela está dentro da política de segurança. Então, eu tenho que ter a política de segurança da minha empresa sempre. Agora, o termo de confidencialidade, ele é importante, ele tem que estar dentro da política de segurança também, quando eu trato dados de clientes, dados confidenciais de clientes, né? Tá? Não é? Isso. Entendi. Isso aí. Eu vi que vocês, o bate-papo bacana, falaram um pouquinho do cenário mundial, falaram um pouquinho da importância, a grande ameaça da nossa privacidade que vem de ou seja, o tiro vem de tudo quanto é lugar. Tudo quanto é jeito, né? Tá até triste. Karina deu uma explanação legal em cima de quando a lei, essa zona brasileira, né? Que, novela. Fica na incerteza e gera. E tem um detalhe também, que já que esse webinar está sendo gravado, e eu acho que é um ponto que muitas das pessoas têm dúvida hoje, muitas das empresas, queria que vocês falassem rapidinho para mim, principalmente essas empresas que estão chegando agora, as atrasadas, por onde começar? Bom, primeiro vou responder o que a Rosilene perguntou e eu passo para a Karina responder aí. A Rosilene está perguntando aqui a partir de quando será exigido o profissional certificado e para que tamanho de empresa será exigido. Bom, primeiro o profissional vai ser exigido a partir da entrada em vigor. Então, é essa confusão aí que a Karina colocou. Então, a hora que entrar em vigor, o profissional será exigido. Que não, aqui no Brasil foi aberta uma exceção, não necessariamente será exigido um profissional para a empresa, mas pode ser que esse profissional pode até ser terceirizado através de uma empresa ou coisa parecida. Isso como foi uma abertura. Foi um consultor, né? Mas, assim, foi uma abertura do Brasil, né? Do Brasil, aqui da lei brasileira. E o tamanho de empresa toda a empresa, não tem tamanho não, qualquer tamanho, né? Eu tenho que ter a condição de provar que eu tenho este profissional responsável pelo dado da empresa. Por quê? Porque se eu tenho uma empresa de uma pessoa só, vamos colocar assim, né? Uma pessoa que usa os dados através lá da rede social, etc., deixa vazar dado de todo mundo, então agora nesse tempo de pandemia aí, que os caras estão todo mundo entrando sem querer e sem saber, olha que perigo que nós estamos correndo. As pessoas estão entrando na rede social, entrando na internet sem saber, né? Vou dar um exemplo do que aconteceu. Esses dias eu fui comprar um presente, que eu tenho uma irmã na França que tem um filho que está morando aqui. Pediu para eu comprar um presente para ela aqui, que ela não estava conseguindo, porque ela não tem cartão de crédito brasileiro para poder pagar, para comprar um presente para a nora dela. Aí eu entrei para comprar o presente no site da empresa. Aí o site da empresa fez a escolha lá, tal. Quando eu entrei para fazer o pagamento, o que aconteceu? O site da empresa, ele não estava certificado e o meu computador bloqueou, porque eu tinha segurança no meu computador. Aí eu entrei em contato com a empresa, aí fiquei sabendo que a empresa não sabia usar, nunca tinha usado, nunca tinha entrado na internet, entrou na internet na marra, porque para vender, senão não vendia, não sabia mexer com cartão de crédito, olha o perigo do negócio. Então, aí eu falei, não vou pagar, então você vai me passar uma conta, eu vou depositar, vou fazer outra coisa, mas não vou passar meu cartão. Mas isso porque eu descobri que ela não tinha segurança. Agora, imagina a quantidade de pessoas que botou esse cartão lá e que ficou à deriva, não é? Então, assim, e a empresa de uma pessoa só.
e está lidando com dados pessoais, né? Com dados de cartão, com todos os dados da gente. Então, é necessário que a pessoa tenha um profissional para a fazer esse tipo de alerta, né? Diga, Karina, a resposta do Fernando. Fernanda, o que acontece? Hoje, quando a gente fala que alguém vai começar, a primeira coisa que a gente pede é que seja analisada a situação e seja feito um plano de ação. Existem alguns que a gente chama de frameworks, que a gente monta como se fosse uma trilha, a gente faz ali um passo a passo, que é analisar, vamos parar, tirar uma fotografia de como a empresa está, vamos analisar todas as áreas, porque você precisa de identificar quais são as áreas que têm dados pessoais, quais precisam de ter, como que funciona, para você analisar ali quem precisa ter acesso. Ali você começa a destrinchar. Então, nós temos política, a gente faz isso, né? A gente faz um diagnóstico inicial. A gente tem política de segurança, a gente tem um controle de servidor, a gente tem uma política de privacidade, política de cookies, nós temos um plano de contingência. Então, a gente faz esse primeiro diagnóstico para a gente ter uma fotografia da situação da empresa. Com base nisso, com base no tamanho da empresa, a gente começa a traçar aí, e é um projeto, a gente trabalha isso como um projeto de adequação mesmo, para a gente conseguir colocar prazos, metas, e colocar as equipes envolvidas. Então, vamos supor, equipe de marketing é extremamente afetada, equipe de vendas, equipe de RH, equipe do financeiro, e aí a gente tem que, então, ter um envolvimento da área, da diretoria das empresas, porque se só a equipe de TI for fazer, se só os jurídicos for fazer, ou se só o DPO for fazer, não vai funcionar. A equipe, ela tem que ser multidisciplinar, tem que ser montada uma equipe que tenha essa autonomia, que a diretoria participe e que esteja engajada. Eu gosto de começar o projeto com uma palestra de, a gente chama de equalização, que é o termo que eu vou dizer, mas é uma palestra de nivelamento das informações, de nivelamento das pessoas para elas entenderem, olha, é um projeto que todo mundo vai ter que entender, todo mundo vai ter que passar. Antes do treinamento, primeiro as pessoas têm que entender o que é o projeto, por que ele é importante e que ele tem prazo. Porque senão esse trem fica sempre para o último minuto. Ah, não, esse trem é lá do TI, ó. Esse trem é do TI, não quero mexer com isso, não. Ah, esse trem é lá do jurídico. É assim que as pessoas pensam. Então, a gente tem que ter um nivelamento, para depois a gente fazer esse diagnóstico. Diagnóstico, a gente monta uma estrutura de projeto, e assim a gente vai levando e vai estabelecendo as metas e fazendo as políticas sendo montadas. E criando os documentos, que tem todo um passo a passo que tem que ser seguido. Exato. E a importância de ter o seu próprio plano, porque, por exemplo, eu também tenho uma empresa que presta serviço para o governo. Então, então assim, eu tenho dentro da minha empresa declaração de que a gente atende a LGPD e em todos os segmentos que são colocados. Então, recentemente, você vê como é que as pessoas estão, uns estão por dentro, outros estão por fora, né? Então, eu tenho, por exemplo, algum estado brasileiro, não por acaso, até que o Rio Grande do Sul é um dos que tem me cobrado a LGPD, porque eles avançaram bastante lá no treinamento, né? A CESP de lá. Mas aqui em Minas Gerais, por exemplo, esses dias nós fizemos uma política de pedido de consentimento do e-mail, porque a gente tem que pedir o e-mail do cara para receber a nota fiscal. E aí o e-mail, a gente está pedindo o consentimento do cara para nos fornecer o e-mail, já com base na LGPD. E eu tive que justificar e fazer uma declaração de LGPD para todo mundo, porque os caras... O pessoal ainda não sabe. Não sabe o que era. Então, assim, você vê como é que isso está ainda precisando de divulgação e os indas e vindos está fazendo com que as pessoas tenham dúvida. Então, essa dúvida que ela fez essa pergunta aqui, da Rosilene, é uma dúvida premente que está na cabeça de todo mundo. Vamos deixar para a última hora, vamos ver o que vai dar. Pode ser que quem não pega, é assim que eles estão falando. Só que, lembramos de novo, isso está que nem o Código do Direito do Consumidor. Quando o cidadão atentar para o detalhe, o código já pegou. E aí a gente vai ter a virada
do Código da mesma virada que aconteceu há 10 anos atrás com o Código de Defesa do Consumidor. Diga, Fernando, está com cara de pergunta. Então, resumindo isso, a gente tem um trabalho muito forte de democratização da Lei Geral de Proteção de Dados. De conscientização. E conscientização, porque, na verdade, a gente olha muito para o lado empresarial, mas é uma lei que atinge a todos, né? Sim. Exato. Ô, Fernando, eu estou até me ocorrendo aqui agora, a gente está no finalzinho aqui da live, mas estou pensando aqui uma questão que talvez a CESPRO tenha que maciçamente divulgar essa questão em lives, talvez uma vez por mês, sabe por quê? As pessoas não estão com essa consciência. É uma questão de conscientização. As pessoas estão achando que essa lei não vai entrar em vigor, mas ela vai entrar em vigor. Ela vai entrar. E corre o risco de entrar em vigor em agosto, pelo que a Karine está colocando aí. E ainda com aquela sacada, né? Então, quer dizer... Então, e eu falo, o brasileiro médio, ele tem que entender isso, e eu falo, quando a gente dá aula, eu falo isso, a gente forma pessoas, seres pensantes, que são formadores de opinião, que tem que divulgar isso. Quando você entende o quanto o seu dado é valioso, você tem que explicar isso para as pessoas ao seu redor e explicar para todo mundo. Quando você tem um serviço de graça, você tem que entender que é porque você é o produto. Então, isso é muito sério, e isso... Se você está fazendo isso conscientemente, tudo bem, não tem problema nenhum, mas você tem que entender que isso gera uma economia toda funciona em cima disso, e é por isso que existe regulamentação, porque quando você começa a falar em uma economia bilionária, trilionária, a gente precisa de ter uma regulamentação em cima disso. Pois é. Boto uma sugestão aqui de entrar mais nas redes sociais, exatamente, lá que as pessoas estão absorvendo. Isso aí é uma questão que a gente vai levar aí para o pessoal da comunicação mesmo, tá fazendo mais e mais divulgação da questão da LGPD, porque não temos saída, vai ter que ter, a gente vai ter que divulgar. E a CESP assumiu essa linha de frente e está fazendo diferença, né, Karine? Tá sim, a gente tem que fazer a nossa parte. É isso aí. Bom, Fernando saiu da reunião aqui, caiu, deve ser a internet. Esse é um problema que está acontecendo, né? Caiu aí, Fernando? Tá mudo. Normal hoje, né? 3 milhões de pessoas de acesso ao mesmo tempo fica complicado, né? Eu acho que hoje é muito legal que, da mesma forma que ela comentou a 5G, o tanto que a gente viu que a gente tem uma infraestrutura precária para as coisas no Brasil, né? Não, agora a pandemia também trouxe essas mazelas todas à tona, né? A estrutura para ter aula online, a estrutura da internet, o tanto que a gente ainda tem que correr atrás. E olha que o Brasil é um dos países que mais fica na internet, se não for o que mais fica. E aconteceu um fato único, antes de começar a live aqui, chegou aqui o sujeito da NET para poder instalar uma nova internet para mim, porque a minha não estava aguentando, aí passei para 240 megas. Aí chegou o cara aqui, eu não entendi nada, sabe o que ele fez? Eu fiquei trabalhando aqui, ele lá. Ele instalou 2G e 5G, e falou para mim que a 2G é melhor do que a 5G. E de fato, eu estou aqui trabalhando com a 2G. Você dá para entender isso? Não dá. Coisas do Brasil. Ô, Edna. Eu acho que... Oi? Diga, Anderson. Esse lance da 2G e 5G... Qual é a diferença? É a frequência. Uma frequência alta e frequência baixa. Mas a banda da internet é a mesma. Então tá. Então eu não estou levando problema não, né? Não. Porque eu fui acessar aqui, eu consegui acessar 2G e não consegui acessar 5G. Falei, que porqueira é essa? Falei, não, é que alguns aparelhos não são compatíveis com a outra frequência, só isso. Mas a banda é uma só. Não. Ele é compatível, só que não sei por que a 5G não expande tanto quanto a 2G. O cara me falou isso. E como mesmo. eu estou no segundo andar da casa, o meu computador acessou o 2G e não acessou o 5G. A de curto, a 5G ele tem uma distância mais curta, mas uma agilidade mais rápida. A 2G tem um alcance mais longo, porém mais lento. Mais lento. Pois é, aí que tristeza. Vou ficar lenta, não tem jeito. E como nós somos pontuais e horários britânicos, eu queria concluir agradecendo
a Edna e a Karina novamente por nos trazer informações e estão numa luta enorme que eu chamo de democratização mesmo dessa lei geral de proteção de dados. E eu queria também que a gente encerrasse, mas vocês falassem, fechasse essa webinar de hoje, falando do próximo curso de DPO, que a gente precisa que as pessoas ajudem a divulgar, que isso é muito importante, falar um pouquinho dessa promoção aí de 10%, mas já de antemão eu queria agradecer a todos que tiraram um tempinho para participar. A gente vai disponibilizar a gravação desse webinar e já de antemão, muito obrigado. Obrigada. Pois é. A gente está, então, com esse curso agora, no meio do mês, né? Já está em divulgação aí. A gente precisa divulgar mais, né? Gostaria que vocês pudessem divulgar para a gente poder realmente trazer uma turma boa, como foi a primeira turma. A primeira turma foi excepcional, foi excelente, foi uma turma que realmente agregou muito valor, né? E está agregando ainda. A gente fez um grupo e estamos discutindo, porque a gente entende que essa questão da LGPD, essa questão de segurança, é uma questão de um ajudar o outro. Não tem como você trabalhar sozinho. Então, quando você cria grupos para discutir essa questão, facilita, né? E é o que a gente está vendo, principalmente nesse momento que o Brasil está vivendo essas dicotomias aí, né? Que a gente como é que fala? Não tem certeza de nada, praticamente, né? Nós estamos vivendo uma incerteza absurda, né? E aí a gente tem que criar as nossas certezas, né? E quando a gente vê uma lei como a LGPD, que nos dá uma visão totalmente diferente de dado e que nos põe o Brasil, né, põe as nossas empresas num outro patamar mundial, a gente sabe que isso é um caminho sem volta, tem que ter, né, independente de quando ela vai entrar, ela já está em vigor nas nossas cabeças, né, Karina? Exatamente. Muito obrigada a todos, né, e boa noite. Boa noite, muito obrigada, foi uma turma muito bacana. A gente tem algumas novidades para essa próxima turma agora, que depois de trabalhar mais a ferramenta, como que foi a aula, a primeira foi um teste, então a segunda turma vai ser melhor ainda, né, e é muito proveitosa. Ela não é fácil, são 20 horas pesadas de aula, mas é muito boa. Foi uma turma muito boa e muito proveitosa. O grupo fica muito coeso, fica muito bom. A gente limitou em, no máximo, 12 pessoas, exatamente para que todos possam falar, para que todos possam discutir, porque até mais importante do que o curso é a discussão, né, Karina? Exatamente. Essa troca de experiência é super boa. Muito boa. Boa noite a todos, muito obrigada novamente. Obrigado a todos. Né? Prazer te ver. E acompanhe as redes sociais. Valeu, boa noite. E acompanhe as redes sociais. Boa noite a todos. Boa noite, Karina. Tchau, tchau. Obrigada.